Aplauda o Senhor pela vida dela, em nome de Jesus. Carinhosamente nós a chamamos de Miss. Miss Arlete. Amém? Missionária é um presente de Deus nas nossas vidas. Uma escritora de vários livros. Ela vai falar um pouquinho sobre isso. E aprove ao Senhor trazê-la para congregar conosco, que para nós é um privilégio, né? Gostaria que você estendesse as suas mãos para cá. Vamos orar. Pai, nós te damos graças mais uma vez pela sua presença. Te damos graças, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui. E agora, Senhor, nós desejamos que a tua vontade se complete através da vida da missionária. Senhor, que ela não fale nada dela, mas que seja tudo o que está no seu coração. Que ela venha fluir nos rios das tuas águas, Senhor. E que ela possa ser boca de Deus nessa manhã para as nossas vidas. E que toda a glória, toda a honra e todo o louvor sejam dados ao Senhor, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Agora mais ou menos. Aleluia. Glória a Deus. Bom dia, paz do Senhor, irmãos. Para quem não me conhece, meu nome é Arlete, né? Então, estou ouvindo aquela musiquinha assim: abriu o mar para eu passar por ele, mostrou-me o seu verdadeiro amor, né? Para que eu pudesse ser chamada de filha de Deus. Algo assim, não foi? Então, irmãos, no tempo da escravidão, o eu sou abriu o mar para nós passarmos. Mas hoje, com a identidade de filhas, Ele quer que nós andemos sobre as águas. Deus não vai mais atravessar mar para filho dele nenhum passar. É mentira de muitas músicas, embora essa daí tenha um sentido muito grande, porque era no tempo da escravidão que ele está falando. Que abriu o mar para nós passarmos. Já foi feito isso. O eu sou abriu o mar para todas nós passarmos. Na escravidão. Mas hoje, no tempo que se chama hoje, no lugar chamado feito, Ele quer que você ande sobre as águas. Se lembra do dia que Pedro viu uma sombra andando sobre as águas? E ele perguntou: quem é? Pedro perguntou. E Jesus respondeu: sou eu, Pedro, vem. Qual é a diferença de eu sou para sou eu? Era o mesmo Deus, mas o contexto era diferente. Pedro era a igreja do Senhor. E nós hoje somos também a igreja do Senhor. E a igreja do Senhor tem que andar sobre as águas. Mas se você ficar olhando para as tempestades, você vai afundar. Afundar é diferente de mergulhar, porque mergulhar é de cabeça. E Ele te chama por cabeça e não por cauda. Glória a Deus. Então você vai mergulhar de cabeça em águas profundas, porque Pedro ainda estava com a mentalidade de servo. Então ele foi puxado pela cauda. Mas Deus, Ele quer te puxar pela cabeça. Glória a Deus. Ele é o cabeça da igreja. E você, igreja. Glória a Deus. Então Ele é o cabeça da igreja. Amém? Em Malaquias tem uma profecia muito linda. Malaquias termina assim: e eu enviarei Elias no dia grande e terrível do Senhor, e ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que ele não fira a terra com maldição. E depois disso, o Senhor simplesmente se cala. Não porque Ele não queira falar, é porque aquele povo também não estava com vontade de ouvir muita coisa, não. Mas hoje você tem sede de ouvir Deus, não tem? Por isso que você veio aqui hoje. Não foi você que veio, foi o Senhor que te trouxe. Ele te puxou por cabeça e te trouxe aqui nesta manhã. Então, irmãos, a Bíblia fala que nós temos um espírito de reconciliação. E você tem um espírito de Elias. Esse espírito de reconciliação é um espírito de Elias.
É promessa dele lá em Malaquias: eu enviarei Elias. Então é a promessa dele. Então você tem espírito de reconciliação. Está lá em Coríntios 5,18. 2 Coríntios 5,18. Eu e você, nós temos esse espírito de reconciliação. O espírito de reconciliação é para aplanar os montes, aparar os outeiros, endireitar aquilo que está torto. Como? As causas estão dentro das casas. Causas é diferente de sintomas. Os sintomas é manifestação de uma causa. A causa é o fundamento, mas o sintoma é um aviso que existe uma causa. E hoje nós vamos falar sobre isso. Nós vamos falar sobre rejeição. Então, irmãos, naquele tempo, quando os reis estavam para visitar outras nações, no tempo de Salomão, no tempo de Davi, quando o rei da Síria queria visitar Israel, ele mandava um recado. E aí, aquele portador chegava diante do rei e falava: rei, o rei da Síria mandou avisar que ele estará vindo aqui visitar-nos. Aí o rei daquela cidade, daquela nação, providenciava apairar os outeiros, aplainar os montes para a chegada daquele rei. Deus te chama hoje de rainha. Deus quer que você prepare a chegada do rei. Amém? Para isso, você tem que entrar na sua casa e começar a sua missão dentro dela. Porque creia no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Mas uma casa aplainada, os outeiros, aparada aos montes. É isso que Deus quer da nossa vida. Glória a Deus. Então, irmã, se prepare para começar o seu serviço dentro da sua casa. Mas eu vou mostrar porque muitas coisas não estão acontecendo. Porque eu vou mostrar uma causa hoje. Porque existem os estágios da ferida. E muitas de nós, irmãos, estou falando mulheres em geral, estamos feridas de alma. Por causa da falta de paternidade. Por causa da rejeição. Por causa da incredulidade. Porque incredulidade não é falta de fé. Incredulidade é você não crer, mesmo que você não veja. Porque a fé é o firme fundamento daquilo que a gente não espera. Daquilo que a gente espera, mas aquilo que a gente não vê. Então o incrédulo, ele quer ver para crer. Mas quem tem fé, crê para ver. Você é uma mulher de fé. Você tem que crer para ver e não ver para crer. Porque o Espírito de Deus, ele só se move onde há fé. Porque no dia que Jesus Cristo, ele ressuscitou e ele entrou dentro de um recinto fechado, havia 10 discípulos ali dentro, e ele soprou o sopro dele sobre aqueles discípulos. Então, naquele tempo, o Espírito de Deus, ele não vivia dentro de nós, mas ele estava sobre os reis, sobre os profetas. Naquele dia ressurreto, ele soprou, dando poder para que o Espírito de Deus também estivesse sobre aqueles 10 discípulos. E que hoje muitos cursos de teologia diz que aqueles discípulos, ele tinha o Espírito de Deus dentro dele. Deus não é mentiroso. Ele diz que enviaria o Consolador e mandou que os discípulos ficassem dentro de Israel, aguardando, dentro de Jerusalém, aguardando o Consolador para morar dentro de nós. E a promessa foi cumprida. E ele habita dentro de você hoje. E ele te dá poder.
Ele testifica no teu coração. Ele opera o querer, o realizar. Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas faltavam 2 discípulos, não eram 10. Eram 12. Um havia se suicidado. E o outro, quem era? Quem se lembra? Tomé. Pastor ali acertou. Tomé só via para crer. Ele era incrédulo. Mas Jesus não apontou o dedo para ele. Jesus apenas disse: creis agora? Creis agora? Mas não soprou sobre ele. Então o Espírito só se move sobre aquele que tem fé. Incredulidade não é falta de fé. Você crê. Tomé era incrédulo, ele cria, mas vendo. E as causas hoje que eu falei: falta de paternidade, rejeição e incredulidade dentro das casas. Como que o Senhor pode operar dentro das nossas casas, mulheres? Se nem mesmo nós temos mais fé, ou seja, estamos na incredulidade, porque incredulidade não é falta de fé. Glória a Deus. Então você pode hoje estar melindrosa, você pode hoje estar retraída, você pode hoje estar vulnerável. Em que situação você está hoje? Você está ferida? Responda dentro de você mesmo, para esse Espírito que veio morar dentro de você nesta manhã. Aliás, ele já está dentro de você desde o dia que você passou a acreditar nele, passou a crer nele. Mas talvez você não tenha tanta convicção. E abraçou essa convicção agora, neste momento. Deus está gerando algo dentro de você. Você crê? Você está vendo? Creia. Você não vai precisar sentir um arrepio. Não vai precisar derramar uma lágrima. Apenas creia. Eu criei, por isso eu falei. Glória a Deus. Então, irmãos, a melindrosidade é quando você tudo chora. Ninguém pode falar isso com você. Você chora. E aí você se retrai. Depois você se torna vulnerável. No curso Eu Me Deixo Curar, a primeira lição, você marca lá um X. Qual o estado da sua ferida? Melindroso, retraído ou vulnerável? Eu pensava no início que todo mundo ia marcar melindroso. Chegava na aula, vulnerável. E o melindroso? Não, missionário, eu não estou mais melindrosa. Não. E eu ficava sem entender nada. Ué, aí eu colocava retraído. E o melindroso? Não, eu não estou vulnerável. Meu Deus, que confusão é essa? O que está acontecendo? Quem colocou melindroso aí? Uma só. Todo mundo vulnerável. Uns colocavam vulnerável e retraído. E o melindroso? Eu só, missionária, já falei. Eu. Aí eu falei, então você está no estágio 1 da ferida. Deus, você está errada. Quem está melindroso está retraído. Quem está retraído está vulnerável. E eu falei, mas por que elas não têm consciência que estão melindrosas? Porque já recrudesceu, endureceu o coração. Se ferem, mas não derramam uma lágrima. Aí vem o quê? A rebeldia e a ira. Aí vem a rejeição, que já está lá há muito tempo, desde o útero da nossa mãe.
Guy Winch é um psicólogo terapeuta dos Estados Unidos. Ele escreveu um livro, Os Primeiros Socorros Emocionais. E ele fala sobre rejeição. Ele diz que rejeição é uma ferida na alma. Fazendo um teste com ressonância magnética pela Universidade de UCLA, Universidade da Califórnia, em Los Angeles, ele constatou que 21 mulheres que ele selecionou e 19 homens, quando estavam dentro do consultório deles de terapia, cheio de fiozinho na cabeça, ele mostrava a foto do marido que traiu a esposa, e a esposa lá com os fiozinhos na cabeça. E ele constatou que na região do nosso cérebro existe 2 áreas responsáveis pela dor. Tanto a dor física quanto a dor emocional. A ínsula dorsal posterior e o córtex somatosensorial secundário são responsáveis pela sua dor física e a sua dor emocional. E quando ele mostrou a foto do marido que a traiu, aquela região da dor emocional ficou alaranjada. E quando ele mostrou uma xícara quente derramando sobre o braço da pessoa, aquela região da dor física ficou da mesma cor. Então se conclui que a dor de uma queimadura é a mesma dor de uma ferida de rejeição. Por isso muitas das nossas jovens, vocês que são mães, não vão hoje chegar em casa e botar sua filha na cama e tirar a roupa dela e ficar olhando as pernas e os braços. Mas fique observando. Elas estão se cortando, pequenos cortes de 1 centímetro, 2 centímetros. Aqui, aqui e aqui. Rejeição. Porque o estilete arde quando corta. Ela quer tirar aquela ardência, aquele vazio, aquela ira. Porque a rejeição, ela provoca ira, raiva. Raiva, muita raiva. Adolescente com muita raiva é adolescente rejeitado pelo pai, pela mãe. E você vai ver as cicatrizes dos pequenos cortes. Dando curso Eu Me Deixo Curar pelas igrejas de Rio Preto. Um dia fui chamada para assistir uma aula que tem uma moça que o Senhor levantou ela como líder, ela está dando aula. E uma daquelas meninas, quando eu entrei na sala, e ela também treinando junto comigo, eu olhei para ela no primeiro dia. Você se corta. Mostra teu braço para mim. E ela assim, escondendo o braço. Você se corta. Mostra, mostra. E ela mostrou os braços todo cortados. Mostra as pernas, toda cortada. Por que você faz isso? Não sei. Perguntei para a mãe, por que ela faz isso? Eu não sei. Rejeição. Bota a sua filha no colo. Ame a sua filha. E não é você que vai ter que fazer nenhum. É o pai dela. É o pai que tem que colocar no colo. A mãe está querendo suprir tudo que o pai não faz. Sabe o que é que acontece? Quando é homem, ele não vai mais querer relacionar com a mulher, porque uma mulher que ele tem dentro de casa supre todas as carências dele. Então ele vai querer se relacionar, sabe com quem? Com um homem que chame ele de seu, que coloque ele no colo, que olhe no olho dele e diga assim: eu quero te amar por toda a vida. Coisa que o pai nunca chegou e falou para ele. E quando não é assim, é uma menina que nunca foi amada, porque o pai nunca colocou no colo. Ela vai dar para homossexual, sabe por quê? Porque a mãe dela supriu tudo. E ela vai querer também que uma outra supra tudo na vida dela, porque ela não vai ter a mãe dela para o resto da vida.
Porque o pai dela não serviu. A mãe dela serve, mas ela sabe pela lei natural das coisas. A mãe dela vai primeiro do que ela. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, irmãs? Por isso que você vê hoje em dia 2 meninas no shopping desfilando. Uma bem feminina e a outra bem machona. A bem machona representa a dureza do pai. E a bem feminina, a passividade da mãe. Nossos jovens estão doentes, porque a gente não está mais colocando nossos jovens no colo. Já está grande? Não. O mundo está carente, irmãs. A palavra do pai, filho, eu te amo. A palavra sincera, um olhar no olho. Não é só sentar à mesa, não. Filho está brincando com o pai de Pokémon. Deus não comparecia no jardim para brincar de Pokémon com Adão. Deus comparecia no jardim para dialogar. No lugar de um diálogo, as pessoas estão transferindo os pais para uma brincadeira. Jardim é lugar de brincar. Falei, Deus, por que o Senhor aparecia no jardim? Jardim é um lugar de brincar. Eu fui criada na minha infância num jardim, em frente a um jardim. Eu brincava de bicicleta, eu brincava de gude, eu brincava de pipa, tudo no jardim. Exatamente. Porque jardim é no lugar dos pais passearem com os filhos e dialogarem com eles. Levar seu filho para passear, dar a mão a ele, sair conversando com ele, dialogando com ele, perguntando para ele, filho, o que é que você acha do seu professor? O que é que você acha do seu amiguinho, aquele que vai lá em casa? Muitos professores estão assediando nossos filhos e eles chegam em casa confusos, querendo tirar até a vida deles, porque a gente nunca pergunta. E se eles forem falar, você vai dizer, cala a boca, você está vendo muita coisa. Se lembra do dia que você foi estuprada? Que seu padrasto mexeu com você? Por que você não falou? Porque você não confia na sua mãe. Porque ele ia mandar você calar a sua boca. Porque ela preferiria acreditar no seu padrasto do que em você. Eu fui abusada sexualmente pelo meu avô. E eu não contava para minha mãe. Porque ela não ia acreditar que o pai dela estava fazendo aquilo comigo. E é nessa hora que Satanás ele coloca a mordaça na sua boca. Ele só entra onde tem uma brecha. A Bíblia fala, Satanás entrou em Judas, porque havia uma brecha em Judas. E se você abrir uma brecha dentro da sua casa, ele vai entrar por essa brecha. E por isso que nas escolas, Satanás ele entra pelas brechas das escolas, porque os pais não falam de sexualidade com os filhos. Então inventaram uma tal de uma cartilha agora, que ninguém pode mais dar direção à sexualidade das crianças. Por quê? Porque ele entrou pela brecha que nós pais deixamos. Vocês entendem isso, irmãs? Isso é sério demais. Eu não ia falar sobre isso aqui, porque eu tenho muita coisa para falar. Eu tenho muita coisa para falar e vocês vão entender, porque João 16, 12, Jesus Cristo diz assim, eu tinha muita coisa para contar, mas vocês não vão poder suportar. Porque naquele tempo o Espírito de Deus não estava dentro do homem. Mas ele fala em seguida no versículo 13, mas quando vier o Consolador, o Espírito da verdade, ele sim, ele vai te convencer de toda a verdade. Eu poderia falar aqui 3 horas de relógio, contando minúcias de casos, irmãos. Do curso eu me deixo curar, que eu tenho vivido em sala de aula, mas sem contar a cidade, sem falar de ninguém, porque eu já dei em 2 cidades ou 3. Para vocês verem os absurdos que a gente ouve. Então, é uma pegadinha quando você está melindroso. Seu filho pode estar melindroso e você não está ligando. Isso é frescura desse menino. Sente e converse com ele. Peça para seu marido fazer isso. Mas não supra a ausência dele.
não queira cair nessa esparro de suprir a ausência do Pai. Peça para o Consolador Ele suprir essa carência, essa ausência. Mas que você faça o papel de mãe, não o papel de pai. Porque o Espírito de Deus vai fazer o papel de pai na vida do seu pai, do seu filho. Mas sabe por que você não acredita? Porque você não tem fé. Você só crê para ver. Eu tenho um marido, irmão, que até hoje não se converteu. Meu marido não crê em Jesus. Meu marido queria queimar minhas Bíblias. Meu marido me chamava de psicótica, de religiosa, de um monte de coisa. Eu nunca disse isso aqui para ele. Porque eu falei assim, ó, a mulher santa santifica o marido. E eu criei nessa palavra. E hoje meu marido é incapaz de levantar uma palavra quando ele me vê estudando a Bíblia. Quando ele me vê lendo a Bíblia. Quando ele me vê com 16 Bíblias ao meu redor, ele não fala mais nada. Porque ele sabe do propósito de Deus sobre a minha vida. Glória a Deus, irmãos. Porque eu criei nessa palavra. E ganhei meu marido, irmãos. Sem uma palavra. Eu criei naquela palavra. Ganhe o seu marido sem palavra nenhuma. E hoje ele confessa Jesus como o Salvador da vida dele. E ele fala para mim, um dia que Deus começar a mandar você para a Europa, eu vou ser o seu intercessor. Porque aqui no Brasil eu já conheço quase tudo. Olha a motivação dele. Mas Deus vai pegar ele. Eu falei, Deus, me leva para Portugal, me leva para a Espanha, me leva para ele ir comigo. Nunca me viu ministrando, nem no YouTube. Tem um monte de ministração lá. Ele nunca teve a curiosidade de ler um livro. Ele só leu Eu Me Deixo Curar. Quando ele terminou de ler Eu Me Deixo Curar, ele falou assim, eu nunca li um livro mais lindo do que esse. Eu falei, você está falando isso porque eu sou sua esposa? Não. Com o olho cheio d'água. Eu não conhecia você. Hoje eu te conheço. Que lindo isso, né, irmãos? Deus é fiel, né? E maravilhoso. Então, olha só. O retraído está dentro da caverna. O melindroso chora por tudo. O retraído está dentro da caverna. E o vulnerável, ele se torna o quê? Suscetível a tudo aquilo que está dentro da caverna. Me diga uma coisa que está dentro da caverna. Escuridão, o que mais? Escuridão é trevas. O que mais? Morcego para sugar você. Sugar seu sangue, te deixar apática na sua vida espiritual. Cobra peçonhenta para picar você, contaminar seu coração. O que mais? Isolamento. Retraimento. Aí você se torna vulnerável a tudo isso. Por isso que a pergunta é uma pegadinha. Cuidado, viu? Cuidado. Cuidado. Porque a rejeição, ela faz com que você gaste muito dinheiro com sapato. E quanto mais alto, melhor, para mostrar. Olha eu aqui, ó. Uma santopéia. Você chega no quarto dela, tem 100 pares de sapato. Tem sapato com selo dentro, nunca usou. Não é verdade, gente? Blusinha. Blusa que nunca usou, tá tudo com a etiqueta lá. Para mostrar, ó. Olha eu aqui. Ó. Eu tenho um coração. Rejeição leva você a gastar todo o seu dinheiro. Sabe com o quê? A Superdrug, uma rede de farmácias de varejo na Inglaterra, fez uma pesquisa. A maior rede de farmácia da Inglaterra. Ela vende de tudo, até cinto, sapatilha, cosméticos. Tudo, porque ela fez uma pesquisa quando abriu. A maioria dos clientes dela disseram que
foram traídas pelo marido, foram traídas pelas esposas, foram traídos também até homem. Maquiagem, botox, tudo eles vendem e aplicam e fazem para atender a clientela rejeitada. O IBGE em 2014 divulgou que o brasileiro que ganha acima de 10 salários mínimos estão gastando dinheiro com maquiagem mais do que feijão e arroz. Estão gastando dinheiro com cosméticos e... Como é o nome daquele que cheira que passa aqui? Me esqueci agora. Hidratantes do que carne. Mas o IBGE 2014, entra no Google e coloca lá que vocês vão ver. Quem ganha mais de 10 salários mínimos. Gente, eu não estou querendo dizer para você não botar uma maquiagem no seu rosto. Pelo amor de Deus, não é isso que eu estou falando. Tá? Mas olha lá no seu banheiro, quantos batons você tem? Rejeição. Quantos pó compacto você tem? Máscara facial. Não terminou um ainda, irmão, já está comprando outra. Rejeição. Perfume, rejeição. Quer chamar atenção. Sabe aquela coisa? Por isso que eu não uso perfume, sempre aquele perfume. Sabe por quê? Ela quer deixar a marca dela. Tem uma moça lá, irmão, na cidade onde eu nasci, que todo mundo que passa com o perfume dela, eu me lembro dela. Ela não usa perfume mais nenhum, só aquele. Marca registrada para dizer, olha eu aqui, se lembra de mim. Por trás disso há uma mensagem, irmãos. Irmãs, há uma mensagem por trás disso. De forma involuntária há uma mensagem por trás disso. E isso é estudo que comprova. E eu fui ver isso na Bíblia. Abram sua Bíblia em Lucas 8. Lucas 8. Quem conhece? A mulher rejeitada. Opera mananaia, opera manaia maralaias, gera vida rolaias, oremenaya naya, oreleye, oh ramanaias. Eu tô vendo uma cruz aqui, ó, monoye charamaço, submissão oromoye. Otoyere menei aramanaya shoramanaya ramanaya ayanamanayas anoyere menei oroloyere mer shoroloyere meneias oshamanaya. E aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão recebeu, porque todos os estavam esperando. A partir do versículo 40, gente. Ai, eu não esqueci de falar. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga. E prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte, e indo ele apertava-o a multidão. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos e gastara com os médicos todos os seus haveres. Olha aí, ela gastando com os médicos, enquanto você gasta também com os médicos todos os seus haveres, para curar uma ferida de rejeição.
Você também está gastando nas farmácias, nas Rinodês da vida, Natura, Boticário. E toma-lhe produto, e toma-lhe produto, irmãos. Não sei se vocês já leram o livro, Eu Me Deixo Curar. Eu morava numa casa de 4 andares. O meu quarto era... A pastora conheceu e o pastor foram lá. O meu quarto era imenso, o closet era imenso. Um dia meu marido entrou, viu tanto shampoo, tanto cosmético, tanto não sei o que, tanto não sei o que. Ele ficou assim olhando. E o lugar dele, assim, que eu separei, um armarinho, tinha um bronzeador, um negocinho assim, uma manteiga de cacau, que ele é bem branco. Meu marido falou: filha, para que isso? Ah, não sei, eu gostei desse sabor, esse batom ficou bom em mim. Para que esse exagero? Ah, deixa para lá. No mundão ainda, irmãos, no mundão. Hoje eu entendo por quê. Irmãos, eu tenho um cosmético hoje, porque eu prego em muitos lugares, as pessoas me dão de presente, mas eu não compro um sabonete para mim mais. Eu não compro nada hidratante para mim. Para você ter uma ideia, ontem eu fui sorteada com hidratante aqui na igreja. Foi Deus que me deu. Não é verdade? Não compro mais nada, não. Não vou comprar. Se quiser, eu ganho. Vou fazer aniversário dia 3 de dezembro. Está pertinho. Toca a ganhar sabonete, irmã da Natura. Você chega lá no meu banheiro, tem uns 15 sabonetes. É sabonete para o ano inteiro. Eu vou pregar e vem assim, uma orquídea e um sabonete. Um monte de caixa de sabonete. Aí eu vou embora. Meu marido: você está comprando ainda sabonete? Não, eu estou ganhando, meu filho. Não compro nada, irmãs. Eu já aprendi que eu não sou rejeitada. Eu tenho uma identidade de filha. Filho não é rejeitado. Ele fala assim, ó: por acaso pode uma mãe se esquecer-se do filho que amamenta? Mas eu não me esquecerei de você, Sião. Isaías 49:15. E eu criei nessa palavra. E eu vivo essa palavra. Amém, irmãos? Então, onde eu estava mesmo? Versículo. E chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido. E logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: mestre, a multidão te aperta e te oprime. E dizes: quem é que me tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude, ou seja, poder. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo. Desse jeito. A rejeição, ela causa medo. Medo. Ela não podia ocultar-se. A rejeição faz com que você fique o tempo inteiro escondidinha atrás das fotos. Menina, levante um pouco. Você não está aparecendo. A Sandra não aparece. Levante. Não, eu estou bem aqui, missionária. Ocultando-se. Eu fiz um curso outro dia, irmãos. Nem me lembro o nome do curso. Me dão uns apagão de vez em quando. 53 anos eu vou fazer, irmã. É normal isso, viu? De coach. Então, me lembrei agora. Acho que eu ouvi alguém falando aqui. Foi? Então, o psicólogo chegou para mim e falou assim, ó: quer conhecer uma pessoa rejeitada? Olha a posição da foto dela. Ele tirava as fotos e mostrava. Esse aqui é rejeitado. Esse aqui é rejeitado. Esse aqui é rejeitada. Agora, quem vê uma pessoa que quer se autoafirmar, ela está sempre no meio da foto. Fui aprendendo, irmão, vivendo e
aprendendo. Mas isso não quer dizer que ela não seja rejeitada, porque a rejeição, ela atrai a autoafirmação também. Tanto você pode se ocultar, quanto querer se autoafirmar. É um caminho de mão dupla. Aí eu aprendi isso também. E aí, irmãos, eu parei aonde? 47? Então, vendo a mulher, eu já li isso. 48. E ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Estando ele ainda falando, chegou um dos príncipes da sinagoga, dizendo: a tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Jesus, porém, ouvindo, respondeu, dizendo: não temas, crê somente, será salva. E entrando em casa, ninguém deixou entrar senão a Pedro e a Tiago e a João e ao pai e à mãe da menina. E todos choravam e a pranteavam. E ele disse: não chores, não está morta, mas dorme. E riram-se dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pegando-lhe na mão, clamou, dizendo: levanta-te, menina. E o seu espírito voltou, e ela logo se levantou. E Jesus mandou que lhe dessem de comer. E seus pais ficaram maravilhados. E ele lhes mandou que a ninguém dissessem o que havia sucedido. Te pergunto: rejeição, ela é sintoma ou causa? Fluxo de sangue é sintoma ou causa? Sintoma. Então, irmãos, esta mulher estava reclusa, porque um dia ela menstruou, simplesmente ela pode ter tido um filho, e aquele sangue nunca parou de descer, porque no 8º dia ela era considerada impura, e ela tinha que estar reclusa, separada, colocada à margem. Então aquele sangue nunca parou? Nunca parou. Deus um dia falou para mim: as mulheres, por causa da lei, tinham medo de serem rejeitadas pela lei. Mas a minha graça não rejeita ninguém. Vocês entenderam isso, irmãos? O medo quando a menstruação vinha. 7 dias ali, no 8º, se continuasse, se alguém descobrisse dentro de casa, por muito rigor excessivo, legalismo, impura, saia do meio de nós. Vivia com medo, foi rejeitada pela lei. Mas a graça não rejeita. Tanto não rejeita, porque quem chegou primeiro foi a mulher do fluxo de sangue ou Jairo, o príncipe da sinagoga? Quem chegou primeiro? Foi Jairo, um príncipe da sinagoga. Pense aí, você receber na sua casa um príncipe da sinagoga. Ele interceptou Jesus, mas a multidão o apavorava, o apertava, o afligia, e alguém tocou nele e roubou a virtude. Alguém parou ele, interceptou ele. Ele deixou de atender o príncipe da sinagoga para atender ela. Ele deixou de atender a lei, embora ele não veio para desfazer a lei, mas ele veio apresentar para a gente a graça. A graça, um favor que você não merece, mas que eu a mim e a você. E ali ele não quis conversa com aquele príncipe. Ele foi dar atenção à filha dele. E a Bíblia fala que na mesma da hora que ela tocou nele, o sangue estancou, o sintoma foi embora, porque ela tinha detectado que a causa era a rejeição, e ele jamais a rejeitaria. Por isso ela foi curada ali naquela hora. E a Bíblia fala que ela revelou o quê? A causa. Ela não falou: eu sofro de fluxo de sangue. Ela falou assim:
Eu sofria de rejeição, mas hoje eu fui curada. Hoje eu fui curada. Você pensa o quê? Que ela falou, a causa, está lá no versículo qual? Me fale. Vê se você prestou atenção. Está onde? No versículo 47. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e prostrando ante ele, declarou diante de todo o povo a causa. Na sua Bíblia pode estar o motivo é causa. Ela mostrou a causa, ela confessou a causa, ela descobriu porque ela não parava de verter sangue. Eu estou vendo Deus curando um monte de gente aqui, viu? Um fogo entrando aqui, ó. Um fogo entrando aqui, ó. Porque você precisa renunciar a esse sentimento. Renuncia a esse sentimento. Porque renúncia é diferente de sacrifício. Sacrifício, irmãos. Jesus Cristo, Ele se sacrificou por nós. Sacrifício atrai dores. E Ele foi moído pelas nossas iniquidades. Ele é rejeitado, um homem de dores. Sabe por que você não está curada ainda? Porque você está se sacrificando. Mas o dia que você renunciar é diferente. Renunciar você não sente dor, irmãos. Eu me lembro que um dia eu casei com um homem vasectomizado, até hoje ele é. E eu queria ter filhos. E eu falei, você vai reverter essa vasectomia, eu quero ter filhos. Ele, eu te dou filhos. Mas eu vou ter que fazer uma cirurgia, porque tem mais de 10 anos que eu estou vasectomizado. Eu conto isso, não eu me deixo curar. E ele chegou para mim e falou assim, ó, vamos procurar uma clínica de inseminação artificial? Eu fiz, vamos. Eu não era convertida ainda. Fiz todos os tratamentos, ovulei 17 vezes no mês. Tomando remédio, muito remédio, de um dia sim, dia não na clínica. E ele também. E quando ele fez o exame, deu que ele ainda produzia espermatozoide. Fomos fazer inseminação artificial. No dia que eu fui fazer inseminação artificial, entrei na clínica Gênesis, lá em Salvador. Quando eu entrei, que eu vi assim, um monte de mãe chorando porque tinha dado resultado positivo. E umas outras caladas saíam. Que era demais inseminação artificial naquela época, ainda continua. E aí, eu nem pensei, irmãos, que eu não poderia ter filhos. Eu disse assim, na primeira invertida eu vou ter. E ela falou para mim, eu incubei 4. Vou colocar 4 filhos dentro de você. Saí da clínica grávida. Mas antes de entrar e me submeter à cirurgia, que você faz uma cirurgia, eu me deitei lá, ela falou assim, você quer ver seus filhos? Eu fiz, eu quero. E ela me mostrou na tela, todos os 4 assim, ó. Coisa mais linda. Eu falei, 2 homens e 2 mulheres. E saí de lá decidida. Fui para o shopping comprar roupa. Meinha, fraldinha. Minha mãe, para que isso? Menina, fralda, vai apodrecer tudo, vai ainda faltar 9 meses. Não, minha mãe, eu compro, senão eu dou para a pessoa, mas eu quero sonhar, eu vou ser mãe. 4, se não der 4, dá 3, se não der 3, dá 2, se não der 2, dá 1. Meu marido é maluca mesmo, viu? Mas vou fazer essa necessidade dela, ela não quer? Aí eu fui, irmã. No outro dia eu fui para o shopping de novo. Não tinha dinheiro. Dinheiro tinha, irmão, de botar, de dar, de jogar e de rasgar. Então eu vou gastar dinheiro. Quando eu estou no shopping, irmãos, que eu passo aquela cancela, o celular toca. Alô, Arlete? Sim. Olha, aqui é a doutora fulano. Tudo bom? Tudo bom. Você passou aqui, fez o exame, né, de sangue e foi para o shopping. Porque no outro dia você pode fazer exame de sangue que dá. Se tá ou não. Mas eu constatei que você não está grávida.
Não deu certo. Uma lágrima desceu do meu olho. Entrei no shopping, tomei um sorvete, cheguei na porta da loja e falei assim: eu vou tentar de novo. E liguei para o meu marido. Não deu certo, a gente vai tentar de novo. Ele falou assim: esqueça, eu não vou mais fazer aquele sacrifício todo. Eu não vou mais. Renuncia a isso. Essas palavras ficaram na minha cabeça. Sacrifício e renúncia. Renuncia a esse sentimento de querer ser mãe. Eu tenho 2 filhos, eles gostam de você, mas eu não quero seus filhos. Mas você casou comigo, casou com o pacote todo, eu não quero saber. Você vai ter que me dar um filho, sim. Eu casei, toda mulher casada tem filho, por que eu não tenho? Esquece isso, renuncia a isso. Deus falando através dele, irmãos. E eu sem saber. Levei 2 anos com uma ferida terrível de rejeição. Ele me rejeitou como mãe de meus filhos. Quando eu me converti, eu ainda estava ferida. Há uns 8 anos atrás, 9 anos que eu me converti de verdade. Aí eu peguei, falei assim: Deus, eu vou renunciar. Eu não quero mais ser mãe. Eu não quero mais me sacrificar. Porque Jesus, ele já sacrificou por mim. Então eu preciso renunciar a essa ferida. E eu tinha uma ânsia por paternidade. Todas as vezes que falava, gente, paternidade existe desde quando Jesus Cristo estava conosco. Não é um assunto novo não, irmãos. Só que usaram uma nomenclatura, paternidade. Mas a paternidade de Deus existe desde os primórdios da humanidade. O que ele falou: Israel, Israel, eu fiz de tudo, como a galinha, a barca, os pintinhos, e você não quis nada comigo. Aquilo era paternidade, irmãos. O homem que inventou paternidade. Mas a paternidade de Deus existe há muito tempo. A gente aqui não prega, a gente aqui não vive. Paternidade é amor. É o amor de Deus. Ele não é esse homem de chicote na mão lhe batendo o tempo inteiro. Você vai morrer, vai queimar no fogo, no mármore do inferno. Está pensando o que é que eu perdoei você? Não, irmãs, não é assim não. Pisei na bola, estou faltando R$2 por dízimo. Acho que ele vai deixar um gafanhoto entrar lá e devorar tudo, porque está na palavra. Irmãos, antes dele dizer faça isso, faça aquilo, ele já existia na sua vida como pai. Porque você já estava dentro dele, mesmo antes da fundação do mundo. Por que a gente fica se sacrificando? Renuncia a essa ferida. Eu não sou mais ferida, eu sou curada, porque eu tenho um pai. Hebreus 5,14 diz que o alimento sólido é para os maduros. O alimento líquido é para aqueles, irmãos, imaturos. Mas aquele que exercita, que cria um hábito de viver e acaba discernindo o bem e o mal, de viver essa paternidade, de viver a palavra de Deus. Você sabe que isso faz mal a você. Discirna hoje que a paternidade, ela faz bem, ela dá vida. Gente, eu fico pensando, por que existem ainda pessoas feridas? Por que, Deus? As pessoas tudo, elas criam um probleminha, tudo uma picuinha. Ah, não vou mais não, porque não me deram aquilo, não falaram comigo. Ah, irmã, eu estou cansada disso. Chega disso. Estou cansada de mim. Por isso que eu me esvaziei de mim, para me encher de Deus. Irmão, se ele fala assim: eis que estou à porta e bato. Se você abrir, se você ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei contigo. Então, irmã, a casa é você, a chave está com você.
Se ele está do lado de fora da porta, então você está vazia dele, está cheia de si. Mas você tem a chave, você pode abrir e deixar ele entrar. Lucas 17:10. Não sei que horas são. Que horas são? Ai, está aqui. Já vou concluir, tá? Renúncia, irmãos, vem da palavra latim renunciare. Re significa voltar atrás. Nunciare significa, sabe o quê? Não aceitar aquilo que foi dito. Aquilo que foi dito a teu respeito não é verdade. O maltrato do seu marido sobre você, a rejeição dele, se ele lhe bate, se ele cospe na sua cara, se ele repudia você, se você foi traída por ele e não perdoou ainda, sabe o que é que acontece, irmãos? Você não entendeu uma coisa. A Bíblia fala que estando um valente, cheio de si, numa casa, vem um mais valente do que ele, manieta ele, amarra ele, e depois fica com todos os seus despojos, todas as suas riquezas. Você é riqueza do seu marido, porque você é coroa dele. Coroa é riqueza. A intenção do diabo é amarrar o seu marido para destruir a sua vida. Então, se você entender isso, que meu marido muitas vezes, irmãos, está amarrado. Às vezes ele fala umas coisas que eu falo assim, ó, está amarrado o capeta e desamarrado o meu marido. Eu não falo para ele, está amarrado não. Porque amarrado ele está quando ele fala algumas coisas. Entendeu? Aí eu falo, está amarrado você, capeta, desamarra agora o meu marido em nome de Jesus, Jesus. Desamarra, irmão, daqui a pouco ele fica uma luva, entra em casa, é outro marido. Está desamarrado. Você entende, irmã? Ele quer amarrar o seu marido para destruir você. Destruindo você, destrói seu filho, destrói sua casa, desestrutura toda a sua vida. Se você não entender isso e não se posicionar, porque a mulher do fluxo de sangue, ela teve um posicionamento, coisa que a multidão não teve. Porque a Bíblia fala, a multidão te aperta, te toca, te aflige, e você pergunta quem te tocou. A multidão nunca teve um posicionamento, mas você vai ter nesta manhã, de se posicionar como coroa do seu marido, que honra o marido mesmo ele não merecendo honra. Mas quando você se posiciona, ela se submeteu, a mulher do fluxo de sangue, além de se posicionar, ela se submeteu, porque ela tocou aonde? A multidão tocava aqui, ó, tocava aqui, tocava aqui, tocava aqui. Mas ela tocou na orla dele. Tocar na orla significa que ela se submeteu, ela se ajoelhou, ela se humilhou. Humildade. Ela foi a única que tocou na orla dele. Mas a multidão está tocando em outros lugares de Jesus. A gente só toca em Jesus quando a gente se humilha, se quebranta, desce a cara no pó. Lucas 17, vamos lá. Otayara lamanaya chorele caralamas, choralamas, choralamas. Lucas 17:10. A partir do versículo 11. Lucas 17, a partir do versículo 11. Aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia, e entrando numa certa aldeia, saíram ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhe:
Ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que indo eles ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E respondendo, Jesus disse: não foram os 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E disse-lhe o quê? Disse-lhe o quê para ele? Levanta-se! Por quê? Porque ele se ajoelhou, colocou a boca no pó, deu glórias, adorou e deu graças, porque que aquele que louva e dá graça adora. E o verdadeiro adorador, ele adora em espírito e em verdade. E é isso que ele está procurando. Muitas vezes você vem para a igreja adorar, você vem para louvar, mas você está insubmissa dentro da sua casa. Você não se humilha, você não se submete à palavra de Deus, porque submissão é fé, é atitude de fé. A Bíblia fala que a mulher, ela tinha fé, porque Jesus falou: quem me tocou? Porque de mim saiu poder. E a Bíblia fala lá em Lucas, você acabaram de ler comigo, 8, que os pais da menina se maravilharam quando Jesus lhe falou: levanta-te, menina. Não foi isso que nós lemos? 1 Coríntios 12, 9 fala de 3 dons que nós precisamos ter dentro da igreja: fé, cura, que é poder, e maravilhas. Pois nessa passagem de Lucas que nós acabamos de ler, está lá a interpretação, está lá, irmãos, declarado que nós precisamos, irmãos, disso. Porque a mulher teve fé, os pais se maravilharam, e Jesus sentiu que dele saiu poder. A igreja que é você, quando toca na orla dele, você faz com que seus pais se maravilhem com você. Você faz com que seus pais se maravilhem, não seu pai só maravilha. Toda a igreja, todos se maravilharam. Se os pais se maravilharam, todos se maravilharam. Nós precisamos disso. Eu estava conversando com o pastor Bill semana passada. Ele foi no encontro de um cara aí dos Estados Unidos, que é cheio de poder, que ressuscita, que cura, lá em Ribeirão Preto. E ele falou: missionário, a gente está precisando disso. Poder. Mas só tem poder quem se submete. Se sua motivação estiver errada, não tem poder. Não vai haver motivação, não vai haver maravilhas, não vai haver cura no nosso meio. A submissão, irmãos, à palavra de Deus. Amém? Vocês entenderam essa palavra? Então, eu vou contar uma história para vocês. Em Hebreus 13, não precisa abrir a Bíblia que já está no final. Em Hebreus 13 fala que fora do arraial, lá no Velho Testamento, os homens matavam os animais e queimavam os corpos fora do arraial. E é fora do arraial que Jesus estava quando ele chegou de Samaria, para entrar em Samaria. Ele estava fora do arraial. Aquele leproso veio se encontrar com ele fora do arraial, porque Levítico 14:2 fala que na lei, no Velho Testamento, o sacerdote, ele se encontrava com o leproso, o impuro, fora do arraial. Vamos supor que aqui é a cidade. Aqui é o arraial, o sacerdote teria que ficar aqui. E o leproso vinha até ele. E aqui ele examinava todo o leproso. Não poderia ser dentro da cidade. Hebreus 13:14 fala que Jesus Cristo, ele morreu fora do arraial. Fora do arraial, ele sofreu todas as nossas dores. E foi ali que ele levou toda a lepra de rejeição. Foi ali que ele levou todo orgulho, toda insubmissão. Foi ali que ele levou toda incredulidade, iniquidade.
E quando aquele homem, ele é curado, só um vem a ele, se ajoelha. Jesus também estava fora do arraial, não estava dentro da cidade. Mas os nove incrédulos foram lá, irmãos, cumprir a lei. Foram cumprir a lei. Porque Jesus fala, vai lá e examina com o sacerdote. Mas um reconheceu nele, o sumo sacerdote. O sacerdote é ele. Só um. Somente um. Então quando eu fiz o teste, a primeira vez que uma só se levantou na sala, reconhecendo que era melindrosa, eu falei assim, meu Deus, de 10 alunas, uma só reconheceu que era leprosa de verdade. E quando ela falou, missionária, eu falei que eu sou melindrosa, porque na verdade eu estou retraída e vulnerável. Aí eu falei assim, meu Deus, está aqui 10 leprosos, mas só um reconheceu a sua situação. Vocês entendem o que é isso, irmãos? E naquele dia houve tanto quebrantamento que eu fiquei perplexa com o que o Senhor fez. E eu glorifico a Deus pela sua vida. Eu queria que você ficasse de pé, o grupo de louvor viesse aqui agora. Eu queria que você orasse em línguas. Se você quiser receber o batismo do Espírito Santo, vem aqui, porque o Espírito Santo vai te ensinar a ser uma mulher curada. Uma mulher que renuncia a essa ferida. Não que fica se sacrificando, vindo ao culto e nada acontece. Renuncia como eu renunciei aos meus 4 filhos. Renuncia como eu renunciei a ser mãe biológica. Eu não fico mais chorando ao pé de Jesus Cristo, me dá filho. Dá-me filho, senão eu morro. Não, dá-me filhos espirituais. E dá-me vida para que eu viva e veja todas as minhas filhas que o Senhor me prometeu. Porque o Senhor disse que eu tenho a mesma herança de Sara. E Sara, ela é mãe de livres. Você é livre quando você renuncia. Mas quando você ainda vive no sacrifício, você não é livre. Você fica com mentalidade de serva, porque você ainda não entendeu a paternidade de Deus na sua vida. Porque você não vive ela. Irmãos, quem não lê a Bíblia não vai nunca conseguir estabelecer uma relação do alto. Porque a palavra, ela vai dizer quem você é. Não lê a palavra para descobrir Deus, não, porque ele não é objeto de estudo. O pastor está cansado de falar isso aqui. Lê a palavra, irmãos, para você ser submissa e filha em nome de Jesus. Só quem quer receber batismo em línguas, só. Quem quer receber um renovo, venha também. E quem ora em língua agora. Interceda por essas mulheres aqui em nome de Jesus. Para a glória de Jesus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é santo e maravilhoso. Só o Senhor brilha neste lugar, Deus. Não fale português. Não fale nada em português. Nada em português. Ensinam a gente errado a falar glória a Deus, aleluia. Não queira pegar o Espírito Santo no tombo. Ele vai te pegar no tombo hoje, minha irmã. Em nome de Jesus. Ore, libere ele, libere ele, libere ele, libere ele. Eu vou descer aí agora. Aquilo que era em parte será perfeito. Na escuridão brilhará tua luz. Face a face o veremos semelhante. Eu serei. Aquilo que era em parte será perfeito. Na escuridão brilhará tua luz. Face a face o veremos semelhante. Eu serei. Aquilo que era em parte será perfeito. Na escuridão brilhará tua luz. Face a face o veremos
semelhante eu serei. Aquilo que era em parte será perfeito, na escuridão brilhará tua luz. Face a face o veremos, semelhante eu serei. Aquilo que era em parte será perfeito, na escuridão brilhará tua luz. Face a face o veremos, semelhante